mais um pouquinho de música e serenidade. Com Jesus, sempre. Vamos lá. Olha que coisa linda como Joana aborda esta temática que nós estamos falando. Fonte de vida, fonte de vida. O sexo é o instrumento para a perpetuação da espécie, não sendo credor de qualquer condenação. Joana de Angelis Ipsis Literis. Não sendo credor de qualquer condenação. Meus irmãos, eu tenho aqui em minha mão uma tesoura. Desculpe, mas faz parte do meu programa metodológico, didático. A finalidade dela cortar. Migalhar. Cortei várias vezes o papel. Consciência de trabalho manual. Artes. Mas o que eu transformo nisso? Num instrumento de crime. Está aqui dentro. Depende da vontade e do discernimento em transformar esta tesoura, que é um objeto de arte, da aula de arte, em um instrumento de criminalidade. Vai de quem? Do condutor do instrumento. Eu quero simplesmente usar a tesoura para fazer o bem, para auxiliar no trabalho de arte da minha neta. Entende? Então, vejam bem, não pode de forma alguma o sexo ser visto como um elemento ultrajante. Olha o que Joana nos diz. O ultraje e a vulgaridade, a nobreza e a elevação amorosa mediante os quais se expressa, dependem do seu usuário e não da função em si mesma. Igualmente,
a arbitrária eleição celeste de um por outro irmão, ambos gerados em circunstâncias iguais, teria que despertar ressentimentos contraditórios de ciúme e de raiva no rejeitado, que levariam inegavelmente ao hediondo fratricídio. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor é o bom pastor, que ama todas as suas ovelhas indistintamente. Ele separa o joio do trigo. Ele não coloca tudo dentro de um saco só. Não. Separa o joio do trigo. Por que essa separação? São sementes extremamente similares, mas na hora do plantio, o joio se transforma numa erva daninha que domina o trigo. Então, semeio somente o trigo e desfaço do joio, ou utilizo o joio para outra finalidade, para uma leguminosa, uma mantenedora do nitrogênio no solo, é outros 500. O joio é para fazer a farinha e da farinha fazer os seus derivados. O pão, a broa, entende? E demais outras coisas, macarrão e assim vai, não é? Do trigo, da farinha que advém do trigo. De geração em geração, continua Joana, a criança que se sentia desprezada desenvolveu esses sentimentos perversos, perturbando o desenvolvimento da consciência e a consequente conquista de si mesmo. No momento em que a criança é desprezada, e isso é muito comum, nós que pudemos e tivemos a felicidade de conviver no meio de muitas crianças no lar que nós fundamos na cidade de Fernandópolis, não é? Lá nós tínhamos 140, 150 crianças todos os dias passando conosco. De manhã, café da manhã, pão, ia para a escola, voltava, almoço, depois do almoço reforço escolar e depois iam para os seus lares. Com alimentação, voltava, almoçava, à tarde tinha sopa. Né? Isso foram aproximadamente mais de 10 anos, 15 anos, 16 anos, entende? Na instituição que, junto com outros magníficos colaboradores, nós fundamos, entende? Devo muito à minha esposa, que foi extremamente solidária. Então, veja bem, nós vimos o comportamento das crianças, não é? Perturba o desenvolvimento da consciência, não tem nem dúvida. Quando a criança se depara com sentimentos perversos, como nós tivemos crianças que eram abusadas, de uma família que tinha um menino e 3 outras meninas, que os 4 foram abusados. Os 4, até o ponto de nós acabarmos pegando em flagrante e colocarmos o pai na cadeia. Nós fizemos isso, infelizmente destruiu a família, né? Mas não tinha outra alternativa. O pai abusava incansavelmente das crianças, a ponto de nós chegarmos a esse extremo, de trazermos a polícia e pegarmos em flagrante, não é? Foi preso. Entende? Mas eu encontrei depois o menino mais velho, que trazia a marca da época de convívio com seu pai. Não podia esquecer. Como que poderia esquecer? As meninas não tive a felicidade de encontrá-las, porque foi levada para as tias,
né, irmãs de sua mãe, né, que receberam, não poderia dar nenhum diagnóstico de como foram criadas, muito menos o rapaz que encontrei já com seus 18 anos. Mas, graças a Deus, saiu daquele ambiente nocivo que foi criado, não é? Que foi criado. Leva a marca para o resto da sua vida, perturbando o desenvolvimento da consciência e a consequente conquista de si mesmo. Esta criança vai sempre lembrar daqueles episódios. E a lembrança será agradável? Não, não será agradável. Poderá receber tratamento adequado e sublimar, mas com a condição que a criança deva ter, precária geralmente, a criança carrega consigo o trauma. Aí manifesta lá na sua adolescência, na sua idade adulta, distúrbios complexos, né, que não vale a pena nem citarmos para não sentirmos a tristeza, compartilharmos a tristeza da criança. Mas é muito triste uma história dessa natureza. Uma família destruída por causa dos desequilíbrios do pai, entende? Que abusava dos seus pequenos filhos. Trancava a casa e ele fazia balbúrdia com as crianças. Não pudemos aguentar. Tivemos que colocá-lo atrás das grades, com a ação da justiça humana. Voltaremos.